Vamos lá, vamos lá comentando o Evangelho de João 29, é isso mesmo, 29, já estamos chegando no 30 aí, né? É isso, estamos chegando. Bom, o tema hoje é: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, tá? O tema bem extenso, né? E aí, você que está assistindo, né? Se quiser, compartilhe, pode compartilhar. E também sempre tem um link do meu canal aí, tá? Inscreva-se no meu canal, Ronaldo Viana S. Ponto, né? Precisamos avançar. É isso aí. Vamos lá, então. João, capítulo 5, a partir do verso 21. Bom, lendo então o texto, o verso 21 diz assim: Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Né? Nós já até lemos esse verso no outro comentário. Mas aí está o texto mostrando o relacionamento entre o Pai e o Filho, né? Jesus uma vez ele disse que eu e o Pai somos um, tá? Então aí o texto ele vai mostrar, claro, a autoridade do Pai, a autoridade do Filho, né? Então, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e Deus tem poder para isso, claro, lógico, né? E lhes dá vida, e aí ele diz, né? O Filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Quer dizer, a mesma autoridade, equivalência de autoridade, claro, né? Porque aí nós lembramos da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Algumas pessoas tentando diferenciar, né? E até mesmo criar uma hierarquia, eles usam a expressão assim, né? A primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Mas, biblicamente falando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão na mesma, têm a mesma essência e não há na Trindade um maior ou outro menor, ou um está na posição A, outro na posição B. Então, quer dizer, não há essa subdivisão que alguns querem colocar. Há um único Deus em três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. E essas pessoas são iguais em poder, essência, etc, etc. Muito bem. Querer mexer muito nisso é complicar a situação, tá? Então, eu acho que isso é suficiente. Bom, agora o verso 22 diz assim: Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Bom, aqui está bem claro a questão da funcionalidade. O Pai na função, o Filho na função, o Espírito na função. A funcionalidade e essa distribuição de, digamos, né, missões ou tarefas, né, isso está no âmago, digamos assim, no seio, né, na intimidade da Trindade, tá? Bom, a ideia é a seguinte: o Pai, no caso, não julga, né? No sentido específico, na funcionalidade da questão, porque ele confiou todo julgamento ao filho, todo julgamento ou todo juízo ao filho, né? Então cabe ao filho, porque é uma questão de missão do filho fazer isso, né? O julgamento, tá? Muito bem, seguindo aqui, para que todos honrem o filho, né? Como honram o pai. Qual é a ideia então? A ideia então é que todas as pessoas honrem o filho, deem honra ao filho, né? A ideia é essa, né? É essa. Então, para que todos honrem o filho como honram o pai, tá? Porque os dois, como nós já colocamos aqui, o próprio Cristo disse: eu e o Pai somos um. Aquele que não honra o filho também não honra o Pai que o enviou. Quer dizer,
Se eu não honro o filho, eu não honro o pai. Se eu não honro o Filho de Deus, eu não honro Jesus Cristo, eu não honro o Pai. Então, basicamente, eu acho que dá para entender isso. O Filho deve ser honrado. Se eu não honro, se eu não reconheço Jesus Cristo como, por exemplo, Senhor, se eu não o reconheço como Filho de Deus, né? Então, é claro que, né, fica complicado qualquer relacionamento com o Pai, né? Não tem como, tá? Complica tudo. Então eu preciso honrar o filho, tá? E a intenção do pai é que o filho seja honrado. Claro, né? Bom, o verso 24 diz: Eu lhes asseguro, isso, claro, né? Jesus falando. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha bem, esse texto é bem interessante. É o que está ligado ao nosso tema, né? Jesus falando, eu lhes asseguro, quer dizer, eu afirmo para vocês o seguinte, tá? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Pronto, está muito claro aqui essa expressão de Cristo, né? Essa afirmação de Cristo. Quem ouve a minha palavra, quer dizer, ouvir a minha palavra é atender a palavra de Cristo. É crer na palavra dele, é obedecer a palavra dele. Não é simplesmente ler a Bíblia, né? Pegou a Bíblia e leu. Não, é muito mais do que simplesmente lê-la. É obedecê-la, né? É fazer o que a Bíblia diz, o que a palavra diz, o que a palavra de Deus diz, a palavra de Cristo diz, né? Então, quem ouve a minha palavra, né, e crê naquele que me enviou, quer dizer, crê no Pai, né, tem a vida eterna e não será condenado. Já que ele assume uma posição de juiz, o Cristo, então ele está assegurando aqui que não será condenado aqueles que realmente creem nele, né? Creem nele, mas já passou da morte para a vida, ou seja, na verdade, quem crê em Cristo é uma questão de tempo. Ele já tem a vida eterna está nele, porque ele tem Cristo. Ontem eu preguei isso na igreja, né? Quem tem um filho tem a vida, né? Quem tem um filho de Deus tem a vida, né? A vida eterna, claro. Bom, é isso aí. Bom, o verso 25, mas também, claro, lembrando que o verso 24 sugere que aqueles que não creem em Cristo serão condenados. Claro, serão condenados, porque não creem em Cristo, tá? Então não tem como, né? Não ser, porque não crê em Cristo, o único que poderia salvá-lo, o único que poderia livrá-lo, né, da condenação. Se rejeita isso, então rejeita a salvação, né? Muito bem, o verso 25 diz: Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Olha bem, os mortos. Olha, nós sabemos que até mesmo no tempo de Cristo ali, Jesus realizou muitas ressurreições dos mortos, né? Várias pessoas, né? Na morte mesmo dele, teve alguns milagres, uns sinais e ressurreição, aquela coisa toda. E a gente sabe também que nos últimos dias, a Bíblia diz que os salvos, os eleitos de Deus, irão ressuscitar dentre os mortos. Sim, tudo bem, certo? Né? Claro, e a Bíblia diz essas coisas, né? Mas ele está dizendo aqui, pelo que dá a entender, a ressurreição, a vida que ele dá, né? A vida que ele dá em Cristo Jesus é uma nova vida. Aqueles que creem em Cristo estavam mortos e eles vão reviver espiritualmente, nesse sentido espiritual, tá? Cabe bem também essa expressão aqui. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão eternamente. Então, todo aquele que crê em Cristo viverá eternamente. É isso que diz o texto.
E é preciso acreditar nisso, tá? Porque a palavra diz isso, né? Então, estavam mortos espiritualmente e vão reviver, renascer, ressuscitar, nesse sentido também, tá? Então, o verso aqui aponta para essa questão, tá? Aqueles que ouvem a palavra de Cristo Jesus, né? Ouvem a voz de Jesus, viverão eternamente, tá? É isso. Bom, o verso 26 diz assim: pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concede ao Filho ter vida em si mesmo, né? E ele dá vida, e ele ressuscita quem crê nele, né? Claro, né? Quem tem fé, crê nele, tá? Ele ressuscita. Verso 27 diz: e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem, tá? A ideia de Filho do homem é a ideia de autoridade, né? De autoridade, é um título, né? Está ligado à humanidade, mas também à divindade de Cristo. Bom, deu-lhes a autoridade para julgar. Quer dizer, o Filho tem autoridade para julgar. Ele tem autoridade para fazer isso. Isso foi dado a ele. Então, ele tem autoridade para julgar. Tá? Muito bem. Para a gente fechar aqui, porque o tempo já está passando, não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Aqui ele fala especificamente da ressurreição física. Há horas que ele fala da ressurreição espiritual, no sentido de que as pessoas elas vão ressuscitar dos mortos fisicamente, espiritualmente, porque elas estão mortas espiritualmente, e elas vão reviver. E aqui, no verso 28, a questão da ressurreição física, tá? Porque nós sabemos, como eu já falei aqui, que os mortos em Cristo irão ressuscitar, né? Ressuscitar. Diz a palavra de Deus que os eleitos, os salvos, irão ressuscitar para viver com Cristo para todo sempre e reinar com Ele, né? Claro, os eleitos, né? Quem não crê nele não tem como, né? Mas quem crê nele, sim, tá? Muito bem, mas agora eu vou parar aqui porque o tempo realmente já foi, então eu tenho que orar. Queridos, Deus abençoe sua vida, seu coração. Compartilhe essa mensagem. Outra coisa, se inscreva no meu canal, inscreva-se no meu canal, Ronaldo Viana S. Tá bom? Inscreva-se no meu canal. Vamos avançar, vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, porque estamos aqui em Tua presença mais uma vez. Quero exaltá-lo, glorificá-lo, dizer o quanto Tu és bom, maravilhoso, Senhor. Sim, Pai, como é bom estar em Tua presença e viver nela. Abençoe grandemente as pessoas que estão ouvindo e aquelas que ouvirão. Tomais em Tuas mãos. Abençoe o Brasil e as autoridades constituídas desta nação. Em nome de Jesus Cristo, abençoe o Brasil. Fique conosco. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe em nome de Jesus. Sempre bom estarmos juntos, tá? Deus abençoe grandemente e poderosamente. Se Deus permitir, é claro, eu volto. Deus abençoe. Grande abraço.